Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por estar mais uma vez aqui com os irmãos para juntos exaltarmos e bendizermos o nome daquele que vive e reina para todos sempre. E não tem muitos dias que estive aqui com os irmãos e aprove a Deus estarmos mais uma vez para compartilharmos com os irmãos a palavra do Senhor e nesta noite um culto de missões, Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida do pastor Rodrigo, a sua família, pastor amado, amigo, e só tenho que louvar a Deus pela sua vida. Que Deus continue te dando graça, louvar a Deus pelos obreiros desta igreja, como ele disse nesta noite, comigo e a minha esposa. Deus continue abençoando. Também estou feliz de poder estar revendo minha irmã, amiga, nossa irmã, não sei se você chama ela de Zênia, de Sônia, de Soninha, está valendo. Que Deus abençoe poderosamente. Acho que tem já um punhadinho de meses que nos vemos, mas temos um carinho muito grande pela vida da nossa irmã Zênia, da sua família, e vê-la aqui nesta noite, falar igual o pastor Raimundo Sena, traz uma alegriagem muito grande no nosso coração. Amém, amados? Quero compartilhar convosco a palavra do Senhor no profeta Isaías, o capítulo é o 6, e o versículo é o de número 8. Certamente não estarei ministrando exatamente dentro do texto, é para a base daquilo que quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Que nos diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Amém. Vou repetir. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Pai, em concordância, Senhor, com a oração que teu filho já fizeram, eu quero, Senhor, mais uma vez externar a minha gratidão ao Senhor. Louvar e bendizer o teu nome por nos conceder o privilégio de estarmos reunidos mais uma vez na tua presença, Senhor, e nesta casa. Senhor, para absorvermos de tudo quanto tens, Pai eterno, para nossas vidas nesta noite. Entender, Senhor, a revelação da tua vontade, Pai, por intermédio da tua palavra. Que tu venha, Senhor, impactar as nossas vidas e que não falte, Pai eterno, sobre nós a virtude do teu Santo Espírito. Pai eterno, Pai querido, que vai, Senhor, estendendo, Senhor, a nossa visão e levando-nos, ó Deus querido, a compreender, Senhor, ó Pai, esta responsabilidade que nos é otorgado como igreja do Senhor, que é, Pai querido, esta obra, esta missão de tão grande importância, Deus bendito. E para isso tu sabes o quanto nós carecemos, o quanto nós necessitamos de sermos revestidos, Pai eterno, pelo teu poder, em o nome de Jesus. Dá-me, Senhor, da tua graça, que não me falte a unção do teu Espírito para fazer a exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. O versículo
que lemos do capítulo 6 do profeta Isaías, ele vai ouvir a voz de Deus. Ele vai ouvir, um clamor do próprio Deus, quando está perguntando: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem enviarei e quem há de ir por nós? E quando o profeta Isaías ele ouve a voz de Deus, ele se prontifica dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você seguir o texto, você vai observar que o Senhor começa a dar as diretrizes e revelar ao profeta Isaías, o tipo da obra que era para ser realizada. E o que vai nos chamar a atenção é que quando Isaías ele se prontifica a atender a voz do Senhor, é depois dele ter uma visão, ou seja, ainda tendo uma visão, pois ele disse que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele disse que o seu séquito enchia o templo, e os serafins voavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. Aleluia. E ele disse que clamava uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo és o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele diz ainda que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Aí ele clama dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele expressava isso, ele disse que um dos serafins voou para ele, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou os seus lábios, ou tocou a sua boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Deus de glória. Aí ele disse: aí eu ouvi a voz do Senhor quando dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele parece que vejo Isaías fazendo uma conclusão rápida de tudo que ele contemplara, e entendendo quando aquela brasa viva tirada do altar de Deus toca nos seus lábios e purifica a sua iniquidade, ou seja, tira a sua iniquidade, purifica do seu pecado, ele chega a uma conclusão: diante de tudo que vi e do que foi para com a minha vida, o que aconteceu na minha vida, eu não tenho uma outra opção senão me submeter à total vontade de Deus. Então eis-me aqui, envia-me a mim, serei o que falarei em teu nome, serei o que irei às nações, que pregareis, aleluia, ao povo desta terra. Louvado seja o nome de Jesus. Com esse texto, amado, eu trago um título para essa ministração nesta noite, para lhe dizer que missões é o clamor do coração de Deus. Sim, missões é o clamor do coração de Deus. Talvez nesta noite nós não teremos aquele culto cheio de glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque quando falamos de missões não tem como não sermos exortados e sofrermos alguns apertos, pela palavra de Deus, porque deparamos com uma realidade de que, de fato, não estamos fazendo missões como Deus gostaria que fizéssemos. Então vamos lá, missão é o clamor do coração de Deus.
E por que missões é o clamor do coração de Deus? Primeiro, missão não é algo para ser movido apenas por um mero interesse pessoal. Não, não é. E nem por dó de um povo. Estou querendo lhe dizer que missões não é algo para ser movido apenas por interesse pessoal, né, ou dó de um povo. Não fazemos missões para satisfazer o interesse de ninguém aqui. Não fazemos missões porque sentimos dó de um povo. Não, não é, amados. Vamos entender que o empreendimento missionário, ele não é de origem humana, nem filantrópico, nem político. Não é. O empreendimento missionário, ele surgiu no coração de Deus, e é de lá que emana todo e qualquer sentimento missionário. Estou querendo lhe dizer que todo sentimento missionário surgiu do coração de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Nós temos prova nisso em João capítulo de número 3, no versículo de número 16. Temos esta evidência, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que vai abrir mão do seu Filho unigênito, do seu bem mais precioso, daquilo que é muito amado, e isso por amor a um povo que virou as costas para Ele, um povo que desistiu do seu propósito, que ignorou a sua palavra, seus mandamentos, seus estatutos, para viver conforme bem queriam viver. Mas Deus, amando este povo que mesmo assim o afastara da sua presença, Ele dá o seu Filho unigênito por amor, para resgatar, para trazer para si todos aqueles que em Cristo Jesus crer. Aleluia, glória a Jesus. Por isso que eu estou lhe dizendo que todo sentimento missionário surgiu do coração de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Podemos ver ainda em Atos, no capítulo de número 16, no versículo 26 e 27, que tem Atos 16, 26 e 27. O apóstolo Paulo e Silas estão presos. O que vai acontecer ali, amados, é algo sobrenatural. O que vai acontecer ali é uma manifestação divina em favor de dois varões que em um momento que era para estar murmurando, em um momento que era para estar questionando Deus, em um momento que era para estar cogitando Deus, e talvez se olharmos isso com os olhos humanos, nós vamos encontrar razão para isso. Por quê? Porque aqueles homens não foi simplesmente jogados na prisão, foram despidos em praça pública e foram açoitados com vara e colocados, encerrados na prisão. Aleluia. E quando vamos buscar a razão pela qual sofreram isso, não foi nenhuma outra coisa, senão pelo fato de estarmos realizando a missão que Jesus Cristo ordenou. Não foi por uma outra razão, senão por esta obra, senão por esta missão. Pregando a palavra, Paulo expulsa um espírito maligno na vida de uma mulher, e esta foi a causa que levou os à prisão, que ser despidos, açoitados e encerrados na prisão. Por isso que eu estou lhe dizendo, talvez era para estar questionando Deus. Eu estava fazendo a tua obra, Deus, eu estava ministrando a tua palavra, Jesus, eu fiz o que o Senhor ordenou na sua palavra, eu
estendi as mãos e repreendi no teu nome, e o espírito maligno foi expelido, foi expulso, a mulher se libertou. Quando olhamos com esta visão, não vamos encontrar razão para estar preso, já que estava fazendo a obra de Deus, mas Deus permitiu. Onde é que está? Na prisão. Aleluia, Jesus. Mas o que estavam fazendo na prisão? No versículo 26 e 27 de Atos 16 diz que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Eles louvavam e oravam. E perto da meia-noite, por quê? Porque todo sentimento missionário, ele surgiu do coração de Deus. Então, perto da meia-noite, quem visita a prisão? Ele. Quem toca os alicerces do templo? Ele. Da prisão, ele. Perto da meia-noite, um terremoto. E a Bíblia diz que todas as portas se abriram. As cadeias caíram por terra, ou seja, as algemas, os que estavam amarrados no tronco, as correntes caíram, estavam todos livres. Porque a Bíblia disse que enquanto Paulo e Silas louvavam e oravam, os que estavam nas outras celas, eles ouviam. Carcereiro, quando deparou com isto, a Bíblia disse que ele estava se lançando já por terra e desembanhando a espada, porque temia que todos haviam fugido. Quando Paulo observa isso, ele dá um brado e disse: não te faça mal algum, ninguém fugiu, estamos todos aqui. Com esta palavra eu estou querendo te dizer, querido, que missões, ela surge, ou seja, o sentimento missionário, ele surge do coração de Deus, e todos quantos estão, amados, alinhado com esta propósito, todo quanto entende isso e caminha na terra segundo a vontade de Deus, nada te acontecerá além do propósito, além da vontade, além da permissão dele. E aquilo que está dentro do seu propósito, aquilo que está dentro da sua vontade, aquilo que está dentro da sua permissão, glorificarás o seu nome, glorificarás o seu nome, glorificarás o seu nome. Ayamande pé. Que paste fogo na brasine repria, manda abaixo de que manda abraço de fogo. Quando se faz esta obra, amado, oh aleluia, entendendo esta importância, vamos para frente. Tem um grande propósito divino em missão. Tem missão, tem um grande propósito divino. E qual é o propósito divino? Através de missões, a redenção de todo o mundo. Não é a redenção de alguns, não é a redenção de algumas famílias, não é a redenção de algumas nações, não. O propósito divino, amado, a partir de missões, é a redenção de todo o mundo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 19. Olha o que Paulo está dizendo. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo quem? O mundo. Sim. Ele diz: não lhes imputando o seu pecado, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Qual é o propósito de missão? A redenção de todo mundo. Qual é o propósito de missão? Reconciliação.
palavra, aqueles que te escutam, aquele que crê no que você está ministrando, aquele que recebe a propósito de salvação em Cristo, reconcilia com Ele. E se isso acontece através da tua vida, Deus é glorificado na tua vida, Deus é exaltado na tua vida. E você cumpre o propósito dele na terra. Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Com o mundo. Ainda temos o João, capítulo de número 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2. João diz: estamos falando ainda do propósito de missão, a redenção de todo mundo. João está dizendo: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Versículo 2 ele diz: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Todo mundo. Aleluia, Jesus. Deus de glória. E é impressionante quando chegamos a esta palavra e entendemos qual é o propósito divino. Porque quando Deus nos chama, amado, Ele nos chama e não dá a nós o direito de escolher para onde é que queremos ir fazer a sua obra. Ele não dá a nós o direito de escolhermos para onde que queremos ir fazermos missões. Não. Quando Ele nos chama, Ele nos orienta, Ele nos conduz e leva aonde Ele quer que nós estejamos, para que a obra dEle seja realizada. Com isso eu estou querendo lhe dizer que nestes últimos dias, como as coisas estão diferentes, homem fica analisando aonde a campina está mais verde, fica analisando aonde as águas são correntes, fica analisando aonde é que ele serás abençoado. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Aqueles que entendem a visão missionária, não vamos para sermos abençoados, nós vamos porque já fomos abençoados. Quem nos aguarda lá precisa desfrutar da bênção que está na minha vida. Quem nos aguarda lá precisa desfrutar da bênção que está na tua vida. Aleluia. Fazer missões é ir para terra seca, é semear em terra seca. Aleluia. Glória a Deus. A única recompensa que esperamos em fazer a missão é a bondade, é o cuidado, é a misericórdia, é a proteção, é a provisão dele. Glória a Deus. Oh, Jesus lindo. Este é o propósito. Mas se nós olharmos ainda, amados, 1 Timóteo, capítulo de número 2, eu vou ler para você entender. Do versículo 1 até o versículo 14, ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo que se faça de precauções, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Observe, por todos os homens. Peraí, tem que orar, agir com ações de graça, mas por todos. Todos. Seguindo o texto, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Ah, Jesus, deixa eu já te dizer aqui porque que sofremos algumas tribulações. Ah, sim. Por todos os homens e por todos que estão em eminência. Em outro texto, por todas as autoridades. Aí eu te pergunto, como crente e entendendo da missão que o Senhor nos otorgou, tem você orado pelas autoridades da sua cidade, pelas autoridades da sua nação,
Tem você orado pelas autoridades das nações, por aqueles que governam? Qual é a tua ideia concernente isso? Ou isso é um problema deles? Porque está ligado à missão. E Paulo está dizendo a Timóteo: olha por todos os homens, ora por esta gente, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada. Aleluia. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, quem é o responsável por pregar a palavra e orar por todos os homens? Eu, você, nós, a igreja. Não tem um outro povo na terra, amados, que está incumbido desta missão. Por quê? Porque eu tenho Deus, você tem Deus, eu tenho a palavra, você tem a palavra. Na bracedecoba, na biassúbia. Quem é que tem que compartilhar isto? Eu e você, nós, a igreja de Cristo. Aleluia. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus se deu por todos. Aleluia. Para que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído, Paulo dizendo, pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e nem contenda. É a proposta para missões. Aí ele segue o texto dizendo: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor, modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestidos preciosos, mas como convém a mulher que faz profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Deixa eu fechar isso aqui. O que é a missão? Com isso aqui entendemos que missão é um estilo de vida. Ah, é? Sim. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Quando você vai entender, amados, o que a palavra requer de nós, não é só o conhecimento da palavra, não é só compartilhar a palavra, ela passa a ser um estilo de vida, porque essa palavra que eu prego eu preciso viver, essa palavra que você aprende sobre ela precisa ser colocada em prática, senão não fazemos missões com eficiência. Ele disse que falar de missão aberta. Agora deixa eu seguir aqui para já encerrarmos daqui a pouquinho. Para fazer missão, o que é necessário? Só o conhecimento da palavra? Não. Orar só? Não. Jejuar só? Não. O que é preciso então? O que é necessário para que eu faça missão? Se não é só orar e jejuar, conhecer a palavra, viver a palavra. Quero lhe dizer, amados, que para fazermos missões, temos que ter o sentimento de Deus em nós. Você entendeu? Para fazermos missões com eficiência, precisamos ter o sentimento de Deus em nós. O apóstolo Pedro, ele vai falar a respeito disso, amados,
na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 11, Pedro diz: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. O que é isso? Se eu falo segundo a palavra de Deus. Se eu administro segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Isto significa que eu preciso ter em mim o sentimento de Deus. Quando lemos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, olha o que está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas qual é o sentimento de Deus? Eu quero falar apenas de 3, rapidinho. 3. Primeiro, qual é o sentimento de Deus? Vamos começar pela visão. Visão. Salmo de número 14. Salmo de número 14. O versículo é o de número 2. Visão. Está escrito: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Visão. Para irmos um pouco mais além, Mateus, capítulo de número 14. No versículo de número 14, dentro desse texto, o que vai acontecer antes? A Bíblia disse que João Batista é morto. Os discípulos pegaram o corpo de João e foram sepultar. E depois trouxeram esta notícia para Jesus. Você sabe o que Jesus agora quer fazer? A Bíblia diz que ele se retira. Ele quer um momento a sós. Ele quer um momento a sós, para uma reflexão, ou para ficar à parte ali com o seu sentimento, com a partida de João. Certo é que ele queria um momento sem ninguém por perto. E a Bíblia disse que ele se retira e, quando perceberam a ausência de Jesus, imaginaram mais ou menos para onde ele tinha ido, e a Bíblia disse que seguiu uma grande multidão. Jesus poderia, escute isso aqui, Jesus poderia tão somente despedir a multidão. Não é o momento. Eu quero um momento para lamentar aqui a morte de João. Amanhã eu atendo. Mas não foi o que Jesus fez. Esse momento ele estaria caminhando para cumprir a sua vontade, um desejo dele. Mas ele mesmo havia dito para os seus discípulos que ele não veio cumprir apenas o seu desejo, senão o desejo do Pai que o enviou. Ele disse que não veio realizar nenhuma outra obra, senão a obra daquele que o enviou. É tanto que ele disse: a doutrina não é minha, é dele. A palavra não é minha, é dele. Então Jesus estava dizendo que o que prevalecia era a vontade do Pai. É o momento que ele quer. Mas quando ele se depara com a multidão, entenda o que é visão missionária.
Ele olha naquela multidão, gente enferma. Ele olha naquela multidão, gente perturbado. Ele olha naquela multidão, gente carente. Ele olha naquela multidão, gente precisando de uma palavra. Jesus abre mão de um propósito, de um desejo seu, e vai atender a multidão. Ei, vou falar, Jesus, nos dias atuais, quantos batem a nossa porta agora? Não. Quantos mandam um zap, deixa amanhã, depois, agora tem uma ocupação. Será que a nossa ocupação realmente é tão importante? Está acima daquilo que vai enaltecer o nome de Jesus? Está acima da importância de transmitir a palavra que você já recebeu a alguém que está do outro lado carecendo? Está além, querido, de atender a necessidade de alguém que procura por você? Jesus, aleluia, meu Deus. Quando na maioria das vezes a vinda ao culto já não é mais a nossa prioridade. Quando eu não tenho nada para fazer, estou tranquilo, hoje eu vou na igreja. Não fazemos mais sacrifício. E se não fazemos sacrifício para estar no altar adorando, como vamos fazer sacrifício para sair pelas vielas das... pegando a palavra? Como vamos fazer sacrifício para poder visitar os hospitais, as prisões? Como vamos fazer sacrifício para irmos, querido, debaixo do viaduto lá? Meu Deus. Para fazermos missões é preciso ter o sentimento de Deus em nós. E se temos o sentimento de Deus em nós, nós enxergamos além. Nós enxergamos além. Nós enxergamos além. Ainda que não estejamos lá fisicamente, somos conduzidos pelo Espírito e entendemos as aflições de muita gente nos lugares remotos da cidade. Aleluia, aleluia. Meu Deus, é forte, Jesus. Jesus estava lá. A Bíblia diz que naquele dia ele curou, naquele dia foi fazendo a vontade do Pai. Mateus capítulo de número 9, versículo 35 e 36, a Bíblia diz que Jesus estava onde? Ele percorria todas as cidades e aldeias. E a Bíblia diz que ele vendo, ele quer? Vendo. Estamos falando que a visão faz parte do sentimento de Deus e que precisamos ter. Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão dela, porque Jesus viu que esta multidão andava desgarrada e errante como ovelhas que não tinha pastor. Quando ele se depara com esta realidade, ele olha para os seus discípulos e diz assim: ei, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então rogamos ao dono da seara para que envie obreiros para a sua seara. O discípulo não estava vendo nada, mas Jesus já tinha contemplado uma multidão, comparou como uma seara e disse: está faltando quem vai a esta seara, está faltando quem ceifa na seara, está faltando Ramã de quebra de cantarabá. Meu Deus. Você quer entender o que é a visão? João, no capítulo de número 4, se não me foge a memória, depois de Jesus está na fonte de Jacó, tem um diálogo com uma mulher samaritana. Depois de seguir, os discípulos chegam. Quando os discípulos chegam, Jesus está agora dialogando com eles e olha para eles e diz assim: olha o que é a visão. Jesus olha para eles e diz assim: ei, vocês dizem que a colheita vai vir daqui a 4 meses, porque vocês estão vendo apenas a colheita normal da lavoura, tá? Isso. Mas porque Jesus tem consigo o sentimento de Deus, ele diz assim: agora eu quero vos dizer Glória. que já é tempo de colher. Levantai os vossos olhos e vedes, os campos já estão brancos. Enquanto a visão dos discípulos estava nas plantações, Jesus estava olhando para um povo carente, precisando de ser recolhido, precisando de conectar estes com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda neste tempo, amado, tem muita gente ainda com uma visão curta, ainda tem muita gente olhando apenas com os olhos físicos. Mas eu vim aqui nesta noite te dizer: se você crer no propósito de Deus através da tua vida, se você crer que a promessa de que Ele vai te levantar para pregar, que vai te levantar nos dons, que vai te levantar com grande poder e glória nesta terra para o louvor do seu nome, eu estou querendo
disse ao Senhor: separe um tempo a Ele, porque Ele vai abrir os teus olhos e estender a tua visão, e tu vais ver como nunca viste. Ramande cantar a Síria Nápia. Aí a mandegaste deve cantar a minha férias. É forte, Deus. Oh, glória. Você sabe por que tem muitos desistindo? Porque não tem consigo sentimento. Foi porque achou bonito. Aprendeu a pregar porque é uma arte. Ah, é? Você vai estudar lá homiléticas, vai falar sobre o que é a arte de pregar. É uma arte. Então quem tem uma boa hermenêutica, ele consegue desenvolver uma ministração muito bem e muito eloquente. Mas não é o bastante. Pregar não é isso. É preciso ter o sentimento de Deus. Então, por achar bonito, fui lá, preparei e tal, por achar interessante ser um pastor na igreja, cuidar do povo, pronto, por lá. Mas se não tem sentimento de Deus, logo quando se traz sentimento de Deus, as raízes não ficam na superfície. Quando você traz consigo o sentimento de Deus em você, as raízes não estão na superfície, ela está profunda. O vento sopra, a tempestade vem. Parece que vai arrancar, vai não. Ela pode até quebrar no meio, mas logo tem renovo, logo o broto vem, logo ela cresce novamente com mais vigor, com mais força. Prossegue, Ramandecandarabias. Só quem tem raiz. Abraçou de candarabas férias e andarai. Segundo, a importância da visão. É importante, mas como é importante? 1 Samuel, no capítulo número 16, Deus vai mandar pedir Samuel para ir à casa de Jessé, ungir aquele que Deus já havia escolhido para ser rei do seu povo. Mas você sabe o que vai acontecer? Samuel, ele se impressiona com a primeira aparência. Samuel se deixa levar pela aparência, porque naquele momento a visão foi apenas humana, a visão contemplou apenas o externo. Então quando ele olhou para Eliabe, ele disse: está aqui o ungido do Senhor, ó. Tem todas as características, tem todo o físico, tem toda uma... E quando ele então colocou no seu coração a ungir, Deus bradou e disse: Samuel, não tenho eu escolhido esse. Samuel, eu vejo diferente. O homem vê apenas o que é aparente. O Senhor disse: eu porém vejo dentro. Vou falar. Não interprete ninguém pelo que você vê por fora, se Deus não te revelar o que está por dentro. Oh, glória, aleluia. Não julgue o livro pela capa, se nunca passou uma página dele para poder entender o seu conteúdo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem resposta para o que você está dizendo? Tem. Atos dos Apóstolos. Paulo tem um encontro com Jesus, fica cego, é conduzido, vai para uma casa, fica lá 3 dias, não enxerga nada. E vai fazer o que, Paulo? Vai orar. Deus brada a Ananias e diz: Ananias, vai à rua chamada direita, pergunte lá em algum lugar por Saulo, Tarso. Que vou fazer, Senhor? Você vai orar por ele, vai impor as mãos e orar.
Você sabe o que Ananias vai dizer? Senhor, Saulo, perseguidor, assassino de cristão e um monte de coisa. E o Senhor vai olhar para Ananias e diz assim: Ananias, não temas, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tão perfeito, amado, naquilo que faz. Porque sabendo quem era Saulo de Tarsis, então o que Deus faz? Enquanto Saulo orava, Deus deu uma visão. O que Saulo viu na visão? Ele viu um homem que entrava, ia na sua direção e colocava as mãos sobre a sua cabeça e orava por ele. Deus dá a visão para Saulo de que vai alguém lá, e vai lá em Ananias e disse: pode ir, já está tranquilo, põe a mão e ore, porque é para mim um vaso escolhido. Naquele dia, Paulo recebeu o batismo como Espírito Santo, para a glória de Deus, e a vida não foi mais a mesma. Não faça como Ananias, não prenda no passado de alguém, porque lá atrás fez, lá atrás era, lá atrás, e você só consegue ver o passado dela, não consegue ver o que Deus está fazendo, e não consegue ver o que está por dentro. Aleluia. É necessário que tenhamos uma visão. Tenha visão. Tenha visão. Se você está entendendo o propósito de missão aqui nesta noite, você vai compreender com mais clareza que todos aqui precisam ser colhidos e abraçados da mesma maneira. Porque se eu tenho propósito, e se o propósito de Deus é salvar e libertar através da minha vida, eu não tenho que lançar ninguém, não posso lançar ninguém fora. Não posso. Você sabe o que Paulo, escrevendo para os irmãos certa feita, ele diz assim: me gastarei e me deixarei gastar por amor à vossa alma. Ele diz mais: faço isso amando, mas amando, ainda que ser menos amado. Com outras palavras, ainda que vocês não me amem, ainda que vocês não queiram, eu me gastarei, me deixarei gastar por amor à vossa alma. Porque é fácil pagar preço por quem reconhece, mas não é tão fácil se orar, jejuar, falar, e no outro dia está lá fazendo tudo de novo, e um pouco mais para te irritar. Aleluia. A importância da visão. Paulo, missionário, e um exemplo de missionário, e que tinha uma visão. Tinha Paulo, capítulo de número 16, versículo 7 a 10 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Paulo estava em uma viagem missionária com seus colegas, e quando chegaram a Mísia, intentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus fez o que? Impediu de que eles fossem. Então o que Paulo faz? Eles passaram por Mísia e desceram a Troade, e lá eles repousaram. Quando é a noite, que estão dormindo, a Bíblia diz que Paulo teve uma visão. E o que ele via na visão? Ele via que um varão saía da Macedônia e clamava dizendo: atravesse a Macedônia, ajude-nos. No dia seguinte, Paulo acorda, amado, já tendo uma direção. O Espírito não deixou que prosseguisse, pousaram ali. No dia seguinte, Paulo já tem uma direção. Por quê? Porque já tem visão. Aleluia, glórias a Deus. Ele compartilha para os colegas e disse: certamente o Senhor quer que atravessamos a Macedônia e que pregamos o Evangelho naquela terra. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a importância da visão. E já estou terminando. Segundo sentimento de Deus: amor. É forte.
Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E quem está em Deus, ama. Quem traz consigo a presença, ele ama. E quando trata deste amor, não é um amor condicional. Não, é incondicional, é independente de qualquer coisa, de qualquer condição. Eu amo. Mas agora nós estamos vivendo uns dias aí que parece que a gente só ama quem nos ama. Só amamos quem é com a gente, quem cola com nós. Quem não cola, sabe? Para fazermos missões, precisamos ter o sentimento de Deus. Primeiro, visão. Segundo, amor. E a prova disso, João 3,16, que já citei. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos fazer aqui uma reflexão. Imagina que fosse o seu filho. E como Deus, que nada se esconde dele, assistindo tudo quanto Jesus sofreu nesta terra. As calúnias, as humilhações, os açoites, a cruz. Imagina se fosse o seu filho. Como é que você se sentiria? Você já pensou um pouco, já se colocou na posição de Maria? Naquele momento, ao pé da cruz, olhando para cima e vendo que ali está pendurado aquele que dela veio, nasceu, ou que foi gerado pelo Espírito. Se entregando para libertação e salvação de uma gente que não estava nem aí. É um dos textos que prova o amor de Deus para conosco. Ele amou tanto que o que era de mais valioso, Ele deu em resgate nosso. Com esse texto estou querendo dizer que fazer missões é, muitas das vezes, dar o que temos de melhor, darmos o que temos de mais precioso. Em algumas circunstâncias, até, se possível, entregar a nossa vida. No Juarez não há necessidade, porque Cristo já entregou a dele, verdade. Mas lê João capítulo de número 16. Quando Jesus está preparando os seus discípulos para a obra, Ele está dizendo lá: vão passar uns perrengues nesta terra, vai ser expulso das sinagogas, mas não vai ser só isso. Alguns vão lançar a mão e tirar a vossa vida, vou matar algum de vocês. Jesus disse: já estou dizendo agora, para quando acontecer vocês não se escandalizarem. Então alguém vai morrer por amor do Evangelho? Sim. Você já aprendeu um pouco sobre Pedro? Você já leu sobre João? O próprio apóstolo Paulo? Esses homens não eram de nosso natural, não. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque quando disseram: esse aqui não vão fazer igual o mestre dele, vão pregar na cruz. Ele disse: não sou digno. Se vai me crucificar, crucifique. Agora não na mesma posição que o meu mestre. Foi de cabeça para baixo, mas foi. Mas qual era o respaldo? Simples. Jesus disse que aqueles que fizer tal coisa está fazendo apenas um serviço a Deus. Em outra passagem, Jesus chegou a dizer, amados, que aquele que perder a vida aqui, Ele disse: achará. Ou seja, Ele estava afirmando que aquele que aqui perde a sua vida pela causa do Evangelho, não perde a sua vida. Encontra logo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Até porque quem está em Cristo, Ele disse para Marta certa feita, não morre. Porque primeiro Ele disse que quem está nele, ainda que esteja morto, viverás. Mas depois Ele diz assim, quer dizer que aquele que está não morre. Aleluia. Ele apenas passa dessa para a eternidade com Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Quando
quando fazemos missões com o sentimento de Deus e tratando de amor, vai ter momento que vou arriscar a minha vida para que alguém se salve. Foi o que Jesus fez. Paulo vai expressar que sofrer as aflições de Cristo era para ele um privilégio. Um privilégio. Aí quando nós olhamos que sofrer as aflições de Cristo é um privilégio, então entendo porque Silas e Paulo estavam cantando dentro da prisão, depois de ser açoitado e preso. Ó. Amor. Aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo ainda pecadores. E tudo que Jesus quer é que amamos mais, não menos, mais. João vai fazer uma exortação dizendo assim: como é que diz que ama a Deus, que tu não viu? E não consegue amar o teu irmão que tu convive com ele, que congrega na mesma igreja. Não ama. E vai querer me convencer que ama a Deus. João está dizendo isso na palavra, entende? Então, se você quiser sair daqui nesta noite, amado, carregando consigo um sentimento missionário, precisamos entender estas verdades da palavra de Deus, para quando abrirmos a nossa boca, não ficar aqui. Deus quer fazer coisa sobrenatural através da tua vida. Aleluia. Deus quer fazer coisa sobrenatural através da tua vida. Você ainda não entendeu? Deus quer fazer coisa sobrenatural através da tua vida. Não se prenda nas coisitas desta vida. Não. Vamos entender a importância do amor. E já estou finalizando. O amor, ele não abandona o homem. Não. Porque se abandonasse, Deus tinha abandonado Adão lá no Éden. É sim, mas Deus não abandonou. Pecou, foi expulso do jardim, foi. Mas quem é que mata o cordeiro? Quem é que vai fazer veste para cobrir as vergonhas de Adão e Eva? Deus. O que Deus está fazendo? Deus está cuidando, Deus está zelando, Deus está dando uma oportunidade, porque Deus não quer perder o homem, Deus não quer perder você. De quebrar na braço de cantar a sério, eu vou falar. Você quer desistir porque tem gente que não vai com tua cara. Você quer parar porque tem gente que diz que você não vai para lugar nenhum. Você quer? Esquece que Deus não desiste de você. E Deus não vê como as pessoas te veem. Então ergue a tua cabeça, olha para os céus, entenda o propósito que Deus tem na tua vida, enxergue a grandeza dele e o que ele pode fazer através da tua vida, e marche nesta terra. E o Senhor Jesus será contigo. O Senhor Jesus será contigo por onde queres que anda. Tu fé, aleluia. O amor não abandona. Aleluia. 1 Coríntios 13, 7. Crer na restauração do homem. Quando trata de missão, porque a Bíblia vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus, aleluia. Eu amo. Na primeira dificuldade, caça teu rumo. Dá não. Que amor é Jesus. Meu Deus. Então vamos concluir. Terceira, sentimento de Deus. Primeiro, visão. Segundo, amor. Terceiro, ação. O que é missão? Eu preciso ter visão, eu preciso ter amor, depois eu preciso ter ação.
E qual é a importância da ação? O que é a ação? Ação, amado, é a materialização dos nossos propósitos, visão, e dos nossos sentimentos, que é amor. Então, o que é ação? É a materialização do amor e da visão. Eu vejo, eu sinto, eu vou. Então, por que eu não... Vou falar. Por que não estão mais fazendo missões? Primeiro, não estão enxergando mais nada. E segundo, sentindo muito pouco. Então precisamos ver além. E precisamos sentir amor, compaixão por aqueles que estão lá. Aleluia, glórias a Deus. E certamente você não vai resistir, você vai ir em nome de Jesus. E Jesus vai te usar para a glória dele. Quer um exemplo? O bom samaritano, Lucas capítulo número 10, versículo 30 a 37. Quem é que passa o sacerdote? Quem é o sacerdote? Ah, Jesus. Quem vem atrás do sacerdote? O levita. Em outras palavras, era para, sabe? Que ele não está falando de qualquer um, está falando daquele que tem a lei. Está falando do outro que zela pelas coisas de Deus no templo. E quando se deparou com um moço que foi roubado, espancado, deixado quase morto à beira do caminho, o sacerdote passou de largo. Veio o levita, fez o mesmo caminho. Jesus está dizendo, veio o samaritano. E quando ele olhou, primeiro ele viu, segundo ele sentiu, e terceiro agiu. Pegou, tratou das feridas, botou na cavalgadura, levou, colocou numa hospedagem, cuidou dele. No dia seguinte seguiu viagem, pagou e disse, cuide até que ele fica bom para ir para casa. Quando eu retornar, o que gerou de custo vou pagar. Glória! Aleluia! E eu encerro lhe dizendo, os discípulos de Jesus. Lembra lá quando eu lhe falei, depois da morte de João Batista, Jesus queria estar só, mas não teve. Voltou para atender a multidão. Quando Jesus atende aquela multidão, é justamente naquele dia que Jesus vai fazer a multiplicação dos peixes e dos pães. Mas antes de Jesus fazer a multiplicação dos peixes e dos pães, o que os discípulos viram? Que a hora estava já indo. Estava caminhando para a noite. Que mais eles viram? Era muita gente. Que mais eles viram? Se ficarmos mais tempo aqui, não tem como atender a necessidade desse povo. Então eles viram, sentiram e agiu. E como que é que agiu? Correu até Jesus. Despede a multidão. Para eles precisam se alimentar, para que eles vão nas aldeias e acham que... Aí Jesus olhou para eles e diz aí, vê aí, alguém tem alguma coisa? Tem aqui. Aleluia, 5 peixes e 2 pães. Jesus traga aqui e opera um milagre e atende toda aquela gente. Louvado seja o nome de Jesus. E eu termino te perguntando nesta noite, você tem visto algumas coisas, tem sentido algumas coisas, ainda não agiu? Age, porque o Senhor será contigo, o Senhor será contigo. Quando falamos, amados, e ouvimos sobre missões, não podemos ficar parados, indiferentes, como se aquilo não fosse conosco, ou como se fazer missões fosse apenas privilégios de algum. Não. Porque na maioria das vezes nós agimos assim. Não tem nada comigo, isso é coisa lá com o pastor, seus obreiros lá. Não, é com nós mesmo. É a igreja. E você faz parte dela. Aleluia. Glória a Deus. Não são. Ou seja, são 4 as alternativas que nos impõem a ouvir missões. Ah, é? Sim. Porque não é só ir e pregar. Não vou ler aqui as referências para já terminarmos. Mas como vamos fazer missões? Primeiro,
indo, aqueles que são vocacionados a ir. Segundo, enviando aqueles que Deus levantou para que este seja quem vai enviar. Terceiro, contribuindo. E quarto, orando. E acostumo dizer que missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem. Aleluia. E ninguém está fora de missão, porque se estiver fora de missão, está fora da igreja. Por que não é isso? Porque a missão não é da igreja. Se você não faz parte da missão, como é que você está fazendo parte da igreja? Ou então, porque você pode orar, você pode contribuir, você pode ir. Porque quando você contribui, você coopera para aquele que está sendo enviado. Isto é fazer missões, né? Então qual é a sua alternativa nesta noite? Escolha um, até que Deus te vocacione, para que você esteja realmente empenhado no propósito pelo qual Ele te chamou e te escolheu. E de vez em quando, vá lá na harpa cristã, olhe lá no louvor de número 16, se me foge a memória, cante ele, porque ele vai estar dizendo assim: posso ter duas mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Aleluia. Quem conhece? Vamos lá, só esse pedacinho. Posso ter duas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Amém? Aleluia. Eterno Deus e soberano Pai, quebra pasta, queima na raia. Louvo, exalto e glorifico o Senhor, o teu nome. Agradeço-te, ó Deus, pela palavra, Pai eterno, contra os cestos, ó Deus querido, aos nossos corações. E oro, Deus eterno, pela tua igreja, Senhor, que ouvir. Que teu Espírito, Pai eterno, Pai querido, ajude, auxilie, Senhor, cada um dos teus filhos, para que não despreze, Pai eterno, Pai querido, esta obra. Deus, para que não abra mão, ó Pai eterno, Pai querido, do vosso chamado, da vossa vocação, Pai eterno, Pai querido, e que não façam, Pai eterno, para impressionar, Deus querido, ninguém, ou para chamar a atenção, ó Deus querido, como faziam os fariseus, mas que façam, Pai eterno, Pai querido, entendendo que uma obra redentora está sendo realizada, cujo objetivo, Senhor, é a redenção do homem. Pai eterno, é, Senhor, a reconciliação, ó Deus querido, do homem para contigo. Jesus, ajude-nos, ó Deus querido, e que esta palavra, Pai eterno, esteja, Senhor, gravada nos nossos corações. Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor, em nome do Senhor. E se Jesus falou contigo, ergue as tuas mãos, aplauda Ele nesta noite e continue orando por nós.